Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segundo Crônicas, capítulo 7. Quando Salomão terminou esta prece, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto com os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, tanta era a glória que enchia o edifício. À vista do fogo que descia, da glória do Senhor que enchia o templo, toda a multidão de israelitas se prosternou com o rosto em terra sobre o pavimento, e prosternados puseram-se a cantar. Louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia é eterna. O rei e todo o povo ofereceram então sacrifício em presença do Senhor. Salomão imolou 22.000 touros e 120.000 ovelhas. Foi desse modo que o rei e o povo fizeram a dedicação do templo de Deus. O sacerdote mantinha-se em seus postos, igualmente os levitas com os instrumentos de música do Senhor, que Davi tinha mandado fazer para celebrar os louvores do Senhor, quando confiou-lhes esta função de cantar os louvores do Senhor, porque sua misericórdia é eterna. Os sacerdotes diante deles tocavam trombeta, enquanto toda a multidão dos israelitas mantinha-se de pé. Salomão consagrou a parte central do átrio que está em frente da fachada do templo do Senhor. Ofereceu ali holocaustos e gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de bronze que tinha feito não era suficiente para os holocaustos, oferendas e gordura das vítimas. A celebração desta festa, presidida então por Salomão para todo o povo de Israel, durou 7 dias. A multidão congregada desde a entrada de Emate até a torrente do Egito era enorme. No 8º dia realizou-se a assembleia solene, pois tinha celebrado a dedicação do altar, assim como a festa durante 7 dias. No 23º dia do 7º mês, Salomão mandou o povo de volta para suas tendas. Estavam todos alegres e contentes por causa dos benefícios que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão e a seu povo de Israel. Acabara, pois, o rei, o templo e o palácio real. Tinha levado a bom termo tudo o que tencionava fazer no templo do Senhor, em sua própria residência. Durante a noite o Senhor lhe apareceu. Ouvi, disse ele, tua oração, e escolhi este lugar para que seja o templo no qual me oferecerão sacrifícios. Quando eu cerrar o céu e não houver mais chuva, quando ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou quando enviar a peste contra meu povo. Se meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, se humilhar, se procurar minha face para orar, se renunciar ao seu mau procedimento, escutarei do alto do céu e sanarei sua terra. Doravante meus olhos estejam abertos, meus ouvidos atentos às preces feitas neste lugar, pois para o futuro escolho e consagro esse templo, para que meu nome nele resida para sempre. Meus olhos e meu coração estarão nele para sempre. Quanto a ti, se andares na minha presença, como fez seu pai Davi, se puseres em prática tudo o que prescrevi, se observares minhas leis e meus preceitos, que levarei o trono, tua realeza, como prometi a teu pai, dizendo-lhe que jamais lhe faltaria descendente que ocupasse o trono de Israel. Mas se vos desviardes de mim e negligenciardes os preceitos e mandamentos que vos prescrevi, para servirdes a outros deuses e render-lhes culto, então vos exterminarei da terra que vos dei, e arrojarei para longe de mim este templo que consagrei ao meu nome, e dele farei
para todas as nações pagãs, objeto de fábula e de riso. Este templo tão excelso será para todos os transeuntes um objeto de espanto. Eles dirão como tratou o Senhor desta maneira esta terra a este templo. E responderão: é porque abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tinha tirado do Egito, e se apagaram os outros deuses, prostrando-se diante deles e rendendo-lhes culto. Eis porque fez sobreviver a eles todas essas calamidades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus enviou fogo do céu para consumir as ofertas. As chamas arderiam continuamente sobre o altar das ofertas, como está em Levítico 6, de 8 a 13. Este fogo perpétuo simbolizava a presença de Deus. O Senhor também enviara fogo por ocasião da inauguração do tabernáculo, Levítico 9, 22 a 24. Assim, o fogo apontava para a verdadeira consagração do templo, porque somente o poder purificador de Deus é capaz de santificar. O templo foi dedicado a Deus. Salomão, juntamente com o povo, preparou-se para adorar o Senhor. Consagrar significa dedicar um local, um objeto ou uma pessoa para um propósito específico, exclusivo, e o propósito desta consagração foi reservar o templo para adoração a Deus. Após a ascensão de Cristo, nosso corpo passou a ser templo do Espírito Santo, como está em 2 Coríntios 6,16. A dedicação do templo por Salomão mostra-nos que devemos consagrar-nos para executar o propósito especial de Deus, determinado para cada um de nós. Efésios 1, de 11 a 12. Meses, talvez anos, passaram-se desde o dia em que Salomão orou para a consagração do templo, segundo Crônicas 6, e vários outros projetos de construção foram elaborados e concluídos, como está em 2 Crônicas 7, 11, 2 Crônicas 8, 1. Só então Deus disse a Salomão que havia ouvido sua oração. Quantas vezes procuramos encontrar respostas imediatas aos nossos pedidos, e quando nada acontece, ficamos imaginando se Deus nos ouviu. Ele realmente ouve nossa súplica e a responderá, mas devemos confiar que suas respostas será dado no tempo oportuno, dentro do tempo dele. No capítulo 6, vemos que Salomão pediu a Deus que dissesse o que deveria fazer o povo quando cometesse algum pecado. Deus respondeu mostrando 4 condições para o perdão. Primeiro, humildade para admitir os pecados cometidos. Segundo, a oração e súplica de perdão. Terceiro, busca contínua de sua presença. Quarto, eliminar o comportamento pecaminoso. O verdadeiro arrependimento implica mais do que simplesmente falar. Exige mudança de comportamento. Quer o pecado seja individual, de um grupo, de uma nação. Seguindo estes passos, alcançamos o perdão. Deus responderá às nossas súplicas mais fervorosas. Deus determinou algumas condições que Salomão deveria cumprir para manter a estabilidade de seu trono. Se Salomão obedecesse a Deus, ele e seus descendentes prosperariam. Caso contrário, o rei e a nação seria destruída. Em Deuteronômio capítulo 28, 27 e 28,
Essas condições haviam sido descritas para todo Israel. O pecado exerce uma atração enganadora. Com o passar do tempo, Salomão foi se afastando de Deus. Como consequência, o filho do rei, herdeiro do trono, teve seu reino dividido. Obedecer a Deus traz benefício e recompensa, que não são necessariamente materiais, enquanto afastar-se dele, sofrimentos, castigos e até a destruição. Atualmente, as condições de Deus são tão claras quanto no tempo de Salomão. É necessário escolhermos a obediência a Deus para continuarmos vivendo bem. Logo após o governo de Salomão, o templo foi saqueado, segundo Crônicas 12:9. É difícil imaginarmos como um rei renomado e com tanta sabedoria poderia deixar-se corromper por ídolos, símbolos de poder, prosperidade e prazer. Porém, mesmo em nossos dias, esses ídolos são capazes de seduzir as pessoas, levando-as a cair em armadilhas. Ao permitirmos que algum desejo dispute o lugar que pertence somente a Deus, teremos dado o primeiro passo em direção à descendência moral e espiritual. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos ilumine em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.